Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Que você esteja tendo uma ótima quarta-feira. Vamos juntos com o timaço de Carlos Batista a partir de agora até meio-dia, falando em esportes para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Matheus Costa aguarda definições do departamento médico para montar a lista de relacionados para o jogo de sábado. Cicinho, Diogo Silva e Dentinho continuam em acompanhamento, mas ainda são dúvidas para a partida. Elenco realiza a última atividade em Campinas hoje, antes de intensificar os trabalhos em campos sintéticos. Amanhã o Bugre treina em Louveira e na sexta-feira finaliza a preparação no CT do Barra, em Santa Catarina. Léo Oliveira participou normalmente da atividade desta quarta no CT do Jardim Eulina e deve reforçar a ponte na partida desse sábado. Danley Santos e Serginho também treinaram sem restrições e podem ficar à disposição. Com mais de 5.000 ingressos adquiridos, bilheterias do Majestoso abrem hoje. Já estão abertas desde as 8 horas da manhã e vai até as 5:30 da tarde. Renato Gaúcho pediu demissão no Fluminense nesta terça, após o empate com o Lanús em 1-1 no Maracanã, que decretou a eliminação do tricolor na Copa Sul-Americana. O treinador anunciou a saída do clube na última pergunta da coletiva. Antes disso, ele havia respondido normalmente todas as perguntas da entrevista, que durou 17 minutos. Palmeiras e River Plate voltam a se enfrentar nesta quarta pela partida de volta das quartas de final da Libertadores. Verdão tem a vantagem no placar agregado e conquista a vaga na semifinal, até com um empate no Allianz Parque. Reviravolta. Internacional acerta a contratação de Ramon Dias como novo técnico do clube. Ex-Corinthians e Vasco argentino chega para substituir Roger Machado e reabilitar o Colorado na sequência do Brasileiro. 971021493. O WhatsApp à sua disposição. Mande para cá a sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho a sua mensagem vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes.
Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo entre Palmeiras e River Plate da Argentina. Hoje, 9h30 da noite no Allianz Parque. Partida de volta às quartas de final da Libertadores da América. No primeiro jogo disputado na Argentina, o Verdão venceu por 2-1 e por isso joga pelo empate. Triunfo por 1 gol de diferença do River leva a decisão para os pênaltis. O provável Palmeiras do técnico Abel Ferreira. O Everton, Giai ou Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Felipe Anderson, Facundo Torres, Flaco Lopes e Vitor Roque, ou ainda a presença do Andreas Pereira no lugar do Facundo Torres. Já o River Plate do técnico Marcelo Galhardo. Armani, Montiel, Pablo Dias, Martínez Quarta e Acunha, Enzo Pérez, Portilho ou Colídio, Galopo, Nátio Fernandes ou Quinteiro e Castanho, depois Salas. Apita o jogo uruguaio Andrés Matonte. O árbitro de vídeo será Christian Ferreira, ambos do Uruguai. A bola rola, portanto, logo mais, 9h30 da noite no Allianz Parque tem Libertadores da América. Já sabe da novidade Desktop? Com o novo plano de celular, você escolhe entre 15 ou 20 gigas para navegar, ter acesso ilimitado ao WhatsApp e ao Waze e ainda faz ligações à vontade para todo o Brasil. Tudo isso a partir de apenas R$ 39,99 por mês. E você ainda retira seu chip grátis em uma das lojas Desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Já já os nossos ouvintes. Novo plano de celular da Desktop. WhatsApp, Waze, que moleza, hein? E ligações ilimitadas. Sabe quanto? R$ 39,90 na Desktop. Desktop.com.br. Que oferta, hein? R$ 39,90 por um plano com WhatsApp, Waze e ligações ilimitadas. É muita moleza da Desktop. Vamos lá. Atendendo aqui os nossos queridos ouvintes. Bom dia, gostaria de dar os parabéns para a rádio, sempre apoiando os times de Campinas. Avante meu bugre rumo à Série B. Rogério. Bom dia, CH. Que a Ponte continue centrada e concentrada para o jogo contra o Náutico, porque por lá o professor Hélio dos Anjos está vivendo sob labaredas intensas, fumegantes nunca vistas. Renato Graça, o negócio pro Hélio dos Anjos não tá bom, não. Ele tá muito bravo, cara. Muito bravo. Já tem gente lá de baixo tentando menosprezar o título da Série C, só porque estão mais distantes. Abraço. Valnei, mas não ligue para isso. Isso faz parte da rivalidade, não é? Isso acontece muito com os clubes de São Paulo, né? Todo mundo quer chegar na final do Campeonato Paulista. Todo mundo. Aí chega, por exemplo, Corinthians e Palmeiras. O São Paulino e o Santista. Paulistinha, não serve pra nada. E quando o Corinthians fica fora, o Palmeiras vão pra final, o Santos e o São Paulo, torcedor do Palmeiras, torcedor do Corinthians, Paulistinha, não serve pra nada, serve pra muita coisa. Título é título, não é? Mas isso faz parte da rivalidade, Valdeir. Não tem jeito. É assim que a banda toca, como diria aquele. Mande a sua mensagem para cá, 97102-1493. Eu vou falar do derby para vocês, hein? O derby tá chegando, hein? Tá chegando. Derby 212. O jogo da decisão. E pode ser mesmo. Tá aí o derby 212 na sua tela. Ponte Preta e Guarani no último confronto do quadrangular final da Série C. Dia 11 de outubro, 17 horas, Moisés Lucarelli. Todos os movimentos dos times para a disputa, a história da maior rivalidade do interior de São Paulo, os gols, as vitórias, as personalidades, né? Entrevistas com ex-jogadores, também com personalidades, né? Personagens do derby. Ponte Guarani, derby 212, dia 11 de outubro, 17 horas, no Moisés Lucarelli. Tudo em destaque com a equipe esportiva de maior audiência do interior eleita para o hall de notáveis da ACESP. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. Acesse
cortag.com. Clínica Upman, para melhorar o seu desempenho sexual de verdade é na Clínica Upman. WhatsApp 0800 591 2223. Symvia, 20 anos de experiência em estudos remunerados com medicamentos. Acesse agora pesquisacampinas.com.br. Boteco do Fortão, lugar de mesa cheia, comida de verdade e cerveja trincando de gelada. Confira no Instagram, @Boteco do Fortão. Union, proteção veicular, a proteção que mais cresce em Campinas e região. Ligue 19 999 77 90 29. E aniversário Sodimac, tudo para construir, reformar e decorar com os melhores preços do ano. Ele pode ser o seu homem de área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Vamos atender aqui mais ouvintes, meu caro Leandro, passando para falar que você continua o melhor comentarista do interior do mundo. Abraço, é bondade sua, Pico. Estou muito longe disso, mas muito longe mesmo, cara. Deixa eu mandar aqui um bom dia pro Avelar, que tá sempre mandando mensagem. Quero que suba os dois de Campinas e o Gleger pagando o carneiro. KKKK, acordei. É o Batata. Esqueça, Batata. Esqueça disso. Não gaste mais digital, não é? Escrevendo essas coisas do carneiro do Gleger pra gente aqui. Esqueça. No dia do derby, a Ponte já vai estar hiper classificada. Se os caras lá de baixo depender desse jogo para subir, estão lascados. Avelar. Mas eu tenho a impressão, é mais torcida, tá? Porque não dá para saber o que vai acontecer, não tem bola de cristal. Mas eu tenho a impressão que os dois vão, na última partida, brigar para quem vai fazer a final do campeonato. É um palpite que eu tô dando aqui. Bom dia, amigo. A reportagem de Recife está distorcendo tudo, meio que dizendo que o discurso do técnico nosso já disse que tem que tremer de medo de nós. Amigo, onde viram isso? Estão querendo distorcer os fatos. Haja coração sábado, Darley Anchieta. Isso é normal também, cara. Isso, vou falar uma coisa pra você, factoide é o que mais tem hoje, né? E tem aqueles que são os influencers, né? Nada contra, mas o meu influencer sempre foi meu pai e minha mãe, meus avós, mas hoje as coisas mudaram, né? Então o cara tem um canal do YouTube, entra na internet e acha que pode comentar futebol e fazer o que acha que tem que fazer de maneira irresponsável. Isso é uma irresponsabilidade. Você trazer à mídia, seja pela rede social, seja por onde for, uma inverdade. Marcelo jamais provocou, desdenhou, desprezou o Náutico. E time nenhum. Então isso é uma grande balela. Vamos ver, na hora do jogo o que vale é bola na rede e futebol. O resto é tudo mimimi. 11h45 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH, o Guarani treina hoje pela primeira vez em um gramado sintético. Vai ser no CEIU, Centro Esportivo Integrado da cidade de Louveira. Lá tem um gramado sintético, então o Guarani vai poder aproveitar alguns momentos até para os jogadores se ambientarem do que eles vão enfrentar no sábado às 7h30 da noite, lá no estádio Augusto Bauer, contra a equipe do Brusque. Amanhã o Bugre treina no Brinco pela manhã, logo na sequência a viagem para Santa Catarina e na sexta-feira vai treinar no CT do Barra, que também tem gramado sintético. E é claro, o último treinamento antes da partida importante e difícil que o Guarani terá no final de semana, é claro, em busca dos 3 pontos e se aproximar ainda mais do acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. O meia Diego Torres, que marcou o gol da vitória sobre o Brusque na semana passada, ele fala dessa ansiedade dos jogadores nessa reta final de segunda fase. Camisa pesada, ansiedade, mas nada, o grupo está muito fechado, está muito unido. Eu acho que a cada jogo você está vendo isso daí
no primeiro jogo do Caranguá a gente deu um tropeço, mas nada, a gente se fechou mais ainda. E nada, hoje dimos um passe grande e se Deus quiser, sábado que vem vamos dar mais um passe gigante ainda. Bom, o técnico Matheus Costa ainda tem alguns problemas no departamento médico, né? O Cicinho está entregue ao DM há mais de 20 dias com um problema na coxa esquerda e o Dentinho com um problema no tornozelo, um entorse. Esses dois jogadores a gente ainda não sabe se serão liberados para pelo menos integrarem o grupo na viagem do final de semana. Uma coisa é certa, o Guarani precisa de pontos para continuar vivo na luta pelo acesso à Série B. Valeu, CH! Obrigado. Bom, onde você ouviu no começo do programa que o Guarani faria amanhã o treino em Louveira para ficar mais acostumado com a grama sintética, a verdade é que hoje à tarde o time já vai treinar no sintético, tá bom? Bom dia, CH. Que bom se Ponte e Guarani subissem e houvesse uma grande festa de confraternização entre as torcidas, não? Poxa, isso seria, Edson Elias, um abraço para você, o melhor dos mundos, mas me parece que isso é um pouco distante. Eu lamento muito, mas é a impressão que eu tenho. Gleger Zorzin, chegando para comentar o Guarani. Bom dia, Gleger. Oi, CH, bom dia. Um abraço para você, em especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Eu acho que a única dificuldade do Guarani nesse próximo jogo é a questão do campo sintético, né? Que vai jogar lá contra o Brusque. O time do Brusque já mais familiarizado, né? Já mais acostumado a jogar nesse tipo de gramado. E o Guarani não. Acho que a grande dificuldade é essa, mas para mim o Guarani está preparado. O Guarani que perdeu lá na fase classificatória, lá na primeira fase, né? Acabou perdendo logo no início da competição, acabou perdendo aquele jogo por Brusque, muita dificuldade. O Guarani ainda num momento muito delicado. E hoje a história é diferente. Hoje os jogadores são muito diferentes e a fase do Guarani realmente é muito boa. E o Guarani, viu, CH, com uma vitória, ele põe um pé na Série B do ano que vem. E para mim, com 9 pontos, já coloca os dois, tá? Enfim, claro que matematicamente ainda não, mas com 9 pontos eu acredito muito na classificação e no acesso. Tenho falado isso desde a semana passada. Então tá aí uma oportunidade para o Guarani, mesmo com toda a dificuldade de jogar no campo sintético. O Guarani tem tudo e para mim é o favorito, ganha o jogo, traz mais 3 pontos, 9 pontos aí praticamente que decreta o retorno, a volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Hoje com Pedro Piscinato. Fala, CH, o elenco da Ponte Preta treinou hoje pela manhã no CT do Jardim Eulina e essa sessão de treinamentos contou com algumas novidades. O Léo Oliveira, que havia sido vetado da última partida justamente contra o Náutico lá nos Aflitos, ele treinou hoje normalmente, está recuperado da lesão e fica à disposição do técnico Marcelo Fernandes. E além do camisa 55, o Serginho e também o Darley Santos, que há muito tempo não apareciam entre os relacionados, estavam entregues ao departamento médico. Os dois jogadores treinaram normalmente nesta quarta-feira. E antes desse treinamento, quem conversou com a imprensa foi o Elvis, camisa 10, capitão da equipe da Ponte Preta. Ele falou como tem sido a conversa interna entre os jogadores da Ponte Preta para manter os pés no chão antes do acesso à Série B. A gente conversou isso logo depois do jogo lá, a gente não conquistou nada ainda, pelo contrário, a gente deu um passo grande, mas não conquistamos nada e temos que ter o pé no chão sim. Desde o começo desse quadrangular a gente tem conversado bastante e falta pouco agora para conseguir esse tão sonhado acesso, diante de todas essas dificuldades que a gente vem tendo e eu tenho certeza que com o pé no chão, respeitando, treinando pra caramba a semana inteira, se Deus quiser num jogo difícil sábado, com o apoio do nosso torcedor, a gente vai conseguir concretizar esse acesso. E esse acesso que pode ser selado já no próximo sábado ao lado do seu torcedor. E o Elvis também, um dos líderes desse elenco, convoca o torcedor para estar presente no Majestoso neste sábado. Agora a gente precisa muito do nosso torcedor, precisamos do estádio lotado, a gente tem ido jogar nos outros estádios, todos foram lotados e o nosso torcedor está nos apoiando desde o começo do campeonato e eu tenho certeza que agora não será diferente, eles vão lotar, vão fazer uma grande festa e a gente, se Deus quiser, vamos corresponder dentro do campo, sabendo que é um jogo muito difícil, vamos enfrentar um adversário muito difícil.
A Ponte Preta anunciou na noite de ontem mais de 5.000 ingressos já vendidos para essa partida de sábado, expectativa de casa cheia, e dentro de campo o técnico Marcelo Fernandes não vai ter nenhum desfalque por suspensão ou lesão, portanto, Ponte Preta com força máxima para receber o Náutico neste sábado, CH. Valeu, Pedro, pelas suas informações. E agora comentando a Ponte chegando de volta, Gleger Zorzinho. CH, notícia boa para os lados da Ponte Preta, para os lados do Majestoso. Esse retorno do Léo Oliveira, já treinou normalmente, um baita de jogador, né? Ganhou a titularidade com a chegada do Marcelo Fernandes e mostrou realmente muita capacidade, muita condição, muita qualidade. E olha, vou mais além, hein? O Lucas Cândido, eu disse isso ontem no programa Os Donos da Bola, foi muito bem também, viu? Jogou muito bem. Havia uma certa temeridade pela sua presença, mas sem dúvida nenhuma ele entrou e deu conta do recado, ajudando demais a Macaca aí na última vitória jogando fora de casa. E agora volta a jogar no Majestoso, casa cheia, Majestoso lotado. Eu acredito a Ponte, apesar de dizer que a Ponte já subiu, né? E tenho recebido muita crítica com isso, viu, CH? Mas assim, enfim, a gente... Pelo retrospecto aí da Série C dos últimos anos, 9 pontos está lá dentro. Claro que matematicamente ainda não dá para comemorar, a Ponte ainda precisa de uma vitória. E tá aí a oportunidade. Vai jogar em casa, ao lado do seu torcedor, e pode cair nos braços da torcida. Eu acredito que até um empate, a Ponte já tá dentro, já pode comemorar, mas enfim... Tem que esperar, né? Tem que esperar para ver aí. Matematicamente ainda não, mas é um processo muito importante esse para a Ponte, que vem de 6 vitórias consecutivas no comando do Marcelo Fernandes e dando um passo importantíssimo para ter a 7ª vitória. E se não tiver, claro, um empate não é um resultado ruim, não. Segura o time pernambucano e automaticamente já decreta o seu acesso para a Série B do ano que vem. Beleza, CH? Então é isso. Ponte Preta com a volta de Léo Oliveira, não tem muito o que mudar, não tem muito o que fazer. A Ponte favorita para vencer o Náutico e cair nos braços do torcedor Ponte Pretano. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já, 0800 100 0102. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu começo destacando a Libertadores da América. Logo mais, 9h30 da noite, o Palmeiras entra em campo diante do River Plate. Tem a vantagem, venceu a ida por 2-1 e joga por um empate para chegar à semifinal. Quem já está lá é o Racing, que ontem venceu o Vélez pelo placar de 1-0. Já pela Copa Sul-Americana, o Fluminense deu adeus à competição ao empatar por 1-1 diante do Lanús no Maracanã. Como havia perdido a ida por 1-0, o time carioca está eliminado. Quem entra em campo hoje é o Atlético Mineiro. 19 horas, pega o Bolívar em BH. No primeiro jogo, empate por 2-2. Hoje é dia de Campeonato Brasileiro da Série A. 2 jogos que foram adiados da 16ª rodada. 7h30 da noite em São Januário tem Vasco e Bahia. E no mesmo horário na Arena do Grêmio, Grêmio e Botafogo. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, ontem 28ª rodada, 2 jogos foram realizados. O Paysandu perdeu para o Novo Horizontino em casa por 1-0. Em Araraquara, Ferroviária e Goiás empataram por 1-1. O Goiás lidera com 49 pontos e com o resultado, o Novo Horizontino segue no G4 na 4ª colocação com 46 pontos.
Hoje, ainda pela 28ª rodada, 7 da noite, tem CRB e Botafogo de Ribeirão, Atlético e Atlético Paranaense, Vila Nova e Cuiabá. 8 da noite, Operário e Amazonas, 9h30, Volta Redonda e Remo. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em